Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Poupar. Já sabe que este é o podcast da DEC Proteste que lhe traz dicas de poupança. Hoje vamos falar de mais-valias. E por isso, quem volta a esta cadeira é a Magda Canas. Bem-vinda, Magda, mais uma vez. Obrigada por teres vindo. A Magda é a nossa jurista, que trata de todos os assuntos relacionados com impostos e, portanto, mais-valias é daqueles assuntos que dá pano para mangas e o nosso desafio, Magda, é não estarmos aqui 3 horas. Vamos tentar. Vamos tentar. Tenho muitas perguntas para ti, porque mais-valias, e desde já esclareço que vamos falar de mais-valias imobiliárias, portanto, vendas de casa, mais-valias de investimentos ficarão certamente para o podcast Pode Investir, da DEC Proteste também, que pode acompanhar nos mesmos canais que este Pode Poupar. Aqui falamos de mais-valias após a venda da casa, que é sempre uma dor de cabeça para as pessoas na hora de preencher o IRS. Isso mesmo. É aí que tem que declarar tudo o que compraram, tudo o que venderam, tudo o que gastaram pelo meio, e então ajuda-me lá a esclarecer que venda de casas é que está aqui sujeita ao pagamento de imposto sobre as mais-valias. Eu diria que a preocupação ou a dor de cabeça começa antes. Habitualmente, quem chega até nós vem na expectativa ainda de vender a casa e já está a antever a despesa que poderá ter no que diz respeito às mais-valias que pode gerar esta venda. É certo que a venda de imobiliário normalmente é vista como uma oportunidade de rentabilizar o património, sobretudo em épocas como aquela que atravessamos, em que os valores estão mais elevados, anormalmente elevados, e essa possibilidade de rentabilizar o património, de facto, existe, é verdade. No entanto, a diferença entre o valor da aquisição dos imóveis e depois o valor da sua venda, de facto, é suscetível de tributação. E é exatamente essa a maior preocupação. É quanto é que isto vai representar. Como calcular esta diferença entre aquilo que eu dei para comprar a casa, aquilo que eu consegui ganhar com a sua venda. Agora, não estamos a falar do imposto sobre o lucro. Nós não estamos a falar do imposto sobre o lucro. A conta faz por referência ao produto que resulta da compra e da venda do imóvel, deduzido de eventual amortização de crédito, que em muitos casos poderá estar verificar-se, ocorrer, e portanto esse produto, no fundo, é que será alvo de tributação, não é a mais-valia em si mesma. Não é só aquilo que a pessoa lucrou, tem sempre que declarar todo o valor da venda. Sim. Descontando, obviamente, aquilo que teve que voltar a pagar, que teve ainda que pagar ao banco, se foi o caso de. Mas depois, de ter um crédito de deixa-me interromper, está aqui uma coisa que se deve ter em consideração também, e isto de acordo com as preocupações que chegam até nós. Muitas vezes questionam-nos, então, quanto é que eu vou pagar? E a conta não deve ser feita assim, não pode, inclusivamente, ser feita assim. Porquê? Porque, de facto, existe uma fórmula para se calcular a tributação sobre as mais-valias, no entanto, ela não é aplicada à parte dos outros rendimentos. Existe esta fórmula, efetivamente ficamos com a noção de qual será o valor sobre o qual vai incidir esta tributação, mas depois esse valor engloba-se aos restantes rendimentos desse ano. No IRS desse ano. No IRS desse ano, ao qual, por sua vez, se aplicam as taxas gerais. Nós sabemos que em 2025 elas, mais uma vez, sofreram alterações, mas a verdade é que não há uma resposta única para todos aqueles que nos questionam sobre isso. Ou seja, eu comprei por 100, vendi por 200, não é necessariamente que a mais-valia seja, a mais-valia sabe-se qual é, mas depois não é sobre esse valor final que se vai pagar um determinado valor, porque como vai ser adicionado aos rendimentos da pessoa, a taxa que ela paga, o escalão em que ela está inserida no IRS é que vai contar. Portanto, eu posso pagar um valor, tu podes pagar outro. Precisamente. Pela mesma casa. E pela mesma casa ou com os mesmos valores a ter em causa. Sim, mas se os nossos rendimentos forem diferentes, naturalmente depois a consequência vai ser. Lá está. É muito importante. Este é um ponto a esclarecer, de facto, como dizes, porque são muitas as dúvidas que nos chegam nesse sentido. Quanto é que vou pagar de imposto pelas mais-valias? E a resposta é sempre depende dos seus rendimentos. Conseguimos dar uma resposta clara, exatamente qual é o valor tributável. Isso nós conseguimos dizer. Agora, quanto vou pagar? Muito bem. Então, como é que chegamos ao valor que é sujeito a imposto? Ajuda-me. Ou seja, o que nós temos aqui que ter em consideração é os fatores a pesar nesta conta. O valor da compra da casa, no caso de se tratar de uma compra. Depois, o valor da venda dessa mesma casa.
Lá está, eventuais amortizações, como a eventual amortização do crédito à habitação, como já tínhamos falado. Depois, a possibilidade também de abater aqui encargos com a compra e venda. E aqui já podemos dar exemplos, como, por exemplo, a comissão da agência imobiliária, o certificado energético, neste momento, é obrigatório, custos de solicitadoria, entre outros. Mas estes, assim, são os mais... Conta? Também, porque lá está, os custos, no fundo, obrigatórios e necessários com a transação. Diria que entre aqueles que não são obrigatórios, o único que me ocorre será mesmo o da agência imobiliária, porque não existem em todos os casos. Agora, todos os outros são os obrigatórios. Depois, para além destes encargos necessários, existe também a possibilidade de abater obras de valorização. Imagina que durante os últimos 12 anos, e sim, porque estes 12 anos é o limite temporal durante o qual elas podem ter ocorrido de maneira a serem relevantes para esta nossa conta. Só pode deduzir no IRS obras que tenham sido feitas nos últimos 12 anos nessa casa. E de valorização, assim, aquele que é mais habitual, diria mesmo que será, por exemplo, a instalação de um aquecimento. Porque são despesas avultadas e, nesse sentido, de facto, valorizam substancialmente aquele imóvel. Uma nota para que existem alterações recentes no que diz respeito às obras de valorização, porque anteriormente não existia a obrigatoriedade existia a obrigatoriedade de se apresentar fatura. Neste momento, essa fatura deve ser emitida com o número de identificação fiscal das duas partes, ou seja, de quem é o proprietário da casa e de quem fez o serviço. Mas, para além disso, os pagamentos dessas obras de valorização devem ser eletrónicos. Eletrónicos, digo, por exemplo, pagamento com cartão ou transferência bancária, de que haja registro eletrónico. Não há pagamentos em dinheiro que não contam. E isso nas obras é relativamente frequente. Ou seja, neste momento temos que ter aqui em consideração que existe esta limitação. Se vamos precisar de guardar esta fatura para o futuro, tem que ser tudo feito direitinho. É isso. Feita toda esta contabilização, ou seja, compra, venda e depois, então, tudo aquilo que pode ser abatido, daí resulta o valor que pode ser alvo de tributação. Okay. E é esse valor que depois na declaração de IRS vai ser considerado juntamente com outros rendimentos, seja de salários, seja de outros rendimentos que se possa ter, e que vai ser deduzido no IRS, e esse bolo todo junto é que vai ser sujeito a imposto. De trabalho dependente, independente, pensões... rendas, o que for. Todo e qualquer rendimento daquele agregado familiar. Sim, porque também não é só por referência a um titular da casa, não é? É relativamente ao seu agregado familiar. Uma dica importante também para deixar lá para casa é que no âmbito de um agregado familiar pode acontecer que seja mais oportuno em determinado ano entregar separado do cônjuge ou não. Portanto, a simulação que estamos sempre aqui na DEC Proteste, vamos lá repetir a lição, sublinhar simular a importância da simulação nestes anos é particularmente importante. Claro. Porque a casa não é necessariamente dos dois. Simular sempre é a lição que nós damos sempre, mas nesse ano com particular cuidado, porque pode ser mais vantajoso uma ou outra opção, que não seja a opção habitual. Agora, já sabemos que algumas despesas podem ser minimizadas, mas tu falavas em fazer as contas, vamos lá, grosso modo, quanto é que eu comprei a casa, quanto é que eu a vendi. Então, mas se eu não tiver comprado, se eu tiver herdado, o que é que conta? Também existe essa possibilidade, porque o valor comercial da casa, terreno para construção, mas o valor à data da transmissão é aquele que é considerado. Portanto, também é importante aqui recorrer a técnicos especializados, no fundo, avaliadores oficiais, que possam ajudar a atribuir um valor correto a esta casa. Isto porque nós aqui estávamos a falar de todos os fatores que contribuem para fazer esta conta corretamente, mas há aqui que agora é que é oportuno mencionar, que é o coeficiente de correção monetária. Porque isto, no fundo, imprime aqui alguma justiça a todo o processo. Se nós tivermos adquirido uma casa por 150 mil, mas essa casa até, enfim, através do tal coeficiente de correção monetária, merecer ou poder ser comercializada por um valor ligeiramente mais alto, mais, no fundo, vista aos olhos
dos dias de hoje. Claro, porque 150 na época era uma coisa, 150 hoje é outra. E não é? por esse motivo é que o coeficiente de valorização de correção monetária é atualizado de ano para ano. Exatamente. Porque é de facto em função desse valor que se considera qual é o valor justo à data de hoje para aquele imóvel, enfim. E, portanto, é outro fator a ter em consideração. E, portanto, para os casos herdados, como estávamos a dizer, o que conta é a data da transmissão, como dizias, portanto, a data em que a pessoa herdou aquela casa. Precisamente. E é o valor que a casa tinha nessa data é que vai entrar aqui nas contas. Exatamente. Muito bem. É o valor de mercado desse imóvel à data da transmissão. Agora temos aqui uma outra camada nesta conversa, que é habitações próprias permanentes e habitações secundárias. Não estão todas no mesmo barco. Não estão. E o legislador faz aqui esta distinção muito clara entre habitação própria permanente e habitação secundária. Isto porquê? Porque eu diria que o principal expediente... Nós temos aqui duas possibilidades para a maior parte das isenções. Umas decorrem do tempo, ou seja, uma casa comprada, herdada ou recebida em doação antes de 1989, ou seja, o último dia de 1988 é aquele que se deve considerar, tem que ser declarada no anexo G1 da declaração de IRS, mas não vai ser alvo de tributação este produto. Tenha a mais-valia que tiver. Se for vendida... Antes de 1989. Não, se tiver sido comprada antes de 89. Se tiver sido comprada e agora vendida. No entanto, temos aqui outro cenário de isenções, portanto, este é aquele mais habitual em quem já vive numa casa há muitos anos e agora é que pensa em trocar de casa, mas também temos a possibilidade de quem vende a habitação própria permanente com a intenção de comprar outra habitação própria permanente. Atualmente não existe nenhum obstáculo a que estas isenções sejam sucessivas, ou seja, nós podemos comprar e vender uma casa, imagina, de 2 em 2 anos. A exigência legal que neste momento existe é que, e é mais benéfica, diria, do que anteriormente, é que esta casa seja habitação própria permanente há pelo menos 12 meses, portanto, 1 ano. Isto é importante. Porquê? Porque se for um período inferior a 12 meses, para este efeito de isenção, ainda não se considera habitação própria permanente. Mesmo que reinvista noutra habitação própria permanente, não vai contar para a isenção, vai ter que pagar o imposto sobre as mais-valias totalmente. Por isso, eu tivesse que dar aqui um conselho, seria, se ainda não vive há pelo menos 12 meses nessa habitação, tente esperar mais um pouco, para que consiga completar esse período mínimo e a partir daí é reinvestir, né? Precisamente. Se a sua intenção é reinvestir noutra habitação. Mas as pessoas têm que viver em alguma casa, não é? Por isso, se não for para arrendar ou para emigrar, enfim, normalmente será essa a intenção. Portanto, 12 meses como domicílio fiscal, de preferência, ou fazendo prova de que a habitação própria permanente há pelo menos 12 meses. Há pelo menos 12 meses. Mas esta questão do reinvestimento é muito importante porque surge aqui como uma boia de salvação para a tributação sobre as mais-valias, isto dito assim de uma maneira muito ampla. Porquê? Porque o produto da venda reinvestido, e o reinvestido também existe aqui um prazo, que são os 36 meses após a operação ou os 24 meses antes da operação. Portanto, posso vender e tenho 3 anos para... Tens 3 anos para vender, para comprar, para reinvestir numa nova casa. Para reinvestir numa nova casa. No entanto, pode acontecer que já tenhas encontrado uma casa de que gostas muito, compraste essa casa, mas ainda não vendeste a anterior. E isso também é possível e também é elegível. No entanto, existe o prazo máximo de 24 meses para trás. Nesse caso, eu posso ter comprado e tenho 2 anos para... Na data em que compras a casa, não tens de declarar que compraste essa casa, não é? Mas a data em que vais vender a casa em que vivias, efetivamente, tem de ser declarada no ano seguinte a essa operação. Isto também é importante lembrar quem nos ouve que, se por acaso não teve isto em consideração, mas até esteve nesta situação... Já comprou... Existe a possibilidade, e já apresentou declarações de IRS, existe a possibilidade de apresentar uma declaração de substituição que vá corrigir para trás
E dessa forma poderá então beneficiar dessas condições de isenção. Que pode ser total ou parcial. Lá está, portanto, se compra primeiro e vende depois, tem 24 meses para vender. Se vai vender primeiro e vai comprar depois, tem 36 meses para o fazer, para beneficiar das isenções que estão previstas para habitações próprias permanentes, porque para habitações secundárias não existe essa possibilidade. Pronto. E outra coisa aqui que eu queria deixar bem sublinhada é que, embora nós tenhamos estes 36 meses após a venda para reinvestir, tal como referimos, temos que ter aqui em consideração que, no fundo, acabam por ser 4 anos para constituir essa habitação como habitação própria permanente. Ou seja, para além dos 36 meses, ainda temos mais 12 meses para assumir que aquela é a nossa habitação própria permanente. No fundo, prefaz-se aqui 4 anos. Porque há muitos casos em que é a construção da casa e isso depois não é imediato, demora mais algum tempo, não é? Porque também podemos estar a falar de construção da casa e não necessariamente de comprar uma já construída. Agora, estamos a falar de habitações secundárias, mesmo que eu venda uma habitação secundária e vá reinvestir numa casa que vai ser a minha casa de habitação própria permanente, não está a valer para, não, para isenção de imposto. Essa já foi uma possibilidade deixada na lei. Mas como nós temos vindo aqui a falar, e até já falámos em edições passadas, foi uma possibilidade que foi transitória e terminou, de facto, no dia 31 de dezembro de 2024. Exato. Portanto, neste momento, nem essa possibilidade, nem a possibilidade também de, no fundo, usar ou ficar isento se entregar parte desse produto a descendentes, por exemplo, para abater no seu crédito de habitação, também já não é possível. Ou seja, são possibilidades que foram transitórias e já terminaram. Portanto, neste momento, venda de habitação secundária dá sempre origem ao pagamento de imposto sobre as mais-valias. Estávamos a falar da possibilidade de isenção, e aqui estamos a falar, quando estávamos a falar de isenção, a obrigatoriedade de ser compra e venda de habitação própria permanente, mas e se estivermos a falar de pessoas com mais de 65 anos? Também existe essa possibilidade, ou seja, esse terceiro cenário. Se quem está a assistir tiver mais de 65 anos ou já for pensionista, portanto... Já estiver reformado, no fundo, também poderá, cumulativamente ou não, e já explico esta parte do cumulativamente, aplicar a totalidade ou parte do produto da venda em determinados fundos, em determinados produtos de investimento. No fundo, aquilo que se exige é que esses produtos de investimento produzam um rendimento periódico. E aqui vamos dar alguns exemplos, mas não são todos, que são os seguros do ramo de vida, os certificados de reforma, que normalmente são assim aqueles mais comuns. Mas não basta pôr lá só o dinheiro naquele ano. Não basta pôr lá o dinheiro só naquele ano e há um prazo para o fazer. Ou seja, tem 6 meses após a venda para constituir esses produtos. Nós temos no site mais informação sobre quais são estes produtos e em que condições é que eles são admissíveis, porque não são admissíveis todos. Mas estes 6 meses após a celebração da escritura são fundamentais e, mais que tudo, há que ter a consciência de que, para beneficiar da isenção, tem de estar com o dinheiro imobilizado nessa aplicação ou em várias aplicações que sejam elegíveis durante o período de 10 anos. Então, vendo uma casa, se já tem mais de 65 anos e não quer reinvestir na compra de outra, pode ter a mesma isenção se aplicar o dinheiro num desses produtos e tem que lá ter pelo menos 10 anos? Sim, e eu há pouco falava do cumulativamente ou não. Porquê? Porque se, entretanto, até comprar uma nova casa, mas não usar todo o dinheiro que resultou Sim, imagina agora que era uma casa mais pequena, já não precisa, os filhos já saíram de casa e quer uma casa mais pequena. Existe a possibilidade de juntar as duas possibilidades, ou seja, as duas isenções, que será a isenção sobre a isenção obtida através da aquisição de nova habitação própria permanente e simultaneamente de aplicar a diferença, portanto aquilo que sobrar nestes produtos financeiros que são elegíveis. Ou seja, reinvestiu o dinheiro da venda, uma parte na compra da casa e o que sobrou ainda pôs num desses produtos. Não é? E aí está isento do pagamento de imposto sobre as mais-valias. Isso mesmo. Muito bem. Há pouco também falavas da possibilidade desse imposto ser cobrado de uma forma total ou parcial.
Porquê? Porque nem sempre há possibilidade de reinvestir, nem toda a gente tem a possibilidade de reinvestir todo o dinheiro da venda, porque precisam dele para outros fins, para repor as condições financeiras do agregado. É possível que o imposto seja cobrado apenas sobre uma parte? É possível, lá está, o reinvestimento pode ser total ou parcial, e isso é importante também, por exemplo, para o exemplo que estavas a dar há pouco, que é de alguém que já não precisa de uma casa tão grande, ou de alguém que sai de uma grande cidade para o interior, onde as casas são mais baratas. E isso, de facto, pode resultar num reinvestimento. Sim, ele existe, é justo que esteja isento, mas um reinvestimento meramente parcial. Ou seja, o que vai fazer é, quando apresentar a declaração de IRS do ano seguinte, vai declarar que comprou a nova casa. Também lhe vão perguntar, a declaração vai perguntar se de facto houve ou não amortização do eventual crédito à habitação, e depois o fisco é que faz as contas entre a diferença que de facto foi reinvestida e aquilo que não foi reinvestido. O que é que pode ser tributado? Então, o que é tributado é a diferença, é aquilo que sobra, portanto, aquilo que não foi reinvestido. Muito bem. Então, terminamos essa parte, fazemos a declaração certinha, vem a conta para pagar, se vier, se não houver isenção, vem a conta para pagar. Então, e agora, posso pagar, se o valor for muito alto, posso pagar isto em prestações? O valor normalmente é mais alto do que o habitual, pois, claro, que sim. E existe a possibilidade de se pagar a prestações, ou seja, o produto desta conta toda que é feita vai vir na nota de liquidação. Na nota de liquidação comum. Na nota de liquidação comum, aquela que provavelmente, relativamente ao IRS apresentado este ano, já toda a gente recebeu. E depois, como normalmente os valores são mais elevados, muitas vezes surge a necessidade de se pagar a prestações nesse ano em concreto. Não nos outros anos, mas nesse ano em concreto. Existe essa possibilidade, tal como existe para quaisquer outros rendimentos de trabalho dependente, independente. Para qualquer declaração de IRS. Para qualquer declaração de IRS. Aquilo que nós temos vindo a sugerir é que se tente, tanto quanto possível, não acumular planos prestacionais de vários anos. Isto porquê? Porque nós temos vindo a assistir a alterações no IRS que, de facto, estimulam a liquidez dos contribuintes, mas depois lhes trazem surpresas menos agradáveis no momento em que se apresenta o IRS e sobretudo que se tem que pagar o IRS. E então os planos prestacionais surgem aqui como uma grande ajuda, e de facto são. Mas acumular planos prestacionais de vários anos fiscais pode resultar em sobreendividamento, claro, que a DEC Proteste, de facto, tem que lembrar, não é a solução. Sim, sim, e pode trazer muitos riscos para todo o agregado. Magda, muito obrigada. Acho que conseguimos resumir mais ou menos aqui todas as dúvidas que são as mais comuns. Há muito mais dúvidas sobre mais-valias, mas estas são de facto as mais comuns. Deixas-me aqui só introduzir uma ideia que queria deixar também presente, que é, anteriormente nós tínhamos um regime de tributação que era mais gravoso para os não residentes. Neste momento, quer sejam não residentes, quer sejam residentes, estão sujeitos às mesmas regras. Ou seja, antes aplicava-se a taxa de 28% ao produto desta operação, estás-me a dizer que, para os não residentes. Vamos falar nomeadamente para os nossos imigrantes. Tinham uma taxa diferente. Tinham uma taxa diferente e única, de 28%. Não tinham outros escalões em que eram atribuídos, estavam num escalão único, não é? Sim, e isto até foi avaliado por instâncias jurisdicionais internacionais. Constatou-se que de facto existia aqui uma injustiça fiscal. Neste momento são tratados de igual forma e, portanto, tributados às taxas gerais do IRS. Portanto, esta é uma informação importante. E depois, que o reinvestimento pode ser feito numa casa em qualquer país da União Europeia, que é outra situação também relevante para quem eventualmente esteja a pensar sair do país. Isso não é obstáculo a beneficiar destas isenções. Nos mesmos prazos, provavelmente, sim, não é? Mas não tem de ser necessariamente em território português, pode ser para o país para o qual deseja emigrar dentro da União Europeia. Agradeço muito por teres trazido esta informação, que, como eu dizia, é muito relevante para a comunidade portuguesa que está imigrada ou que está a pensar fazê-lo. Magda, obrigada uma vez mais. Obrigada. Pelos teus esclarecimentos. A Magda está, obviamente, disponível para outros esclarecimentos que todos os dias nos chegam
ao serviço de informação da DECO Proteste. Há também muita informação disponível no portal, em deco.proteste.pt. É o portal da DECO Proteste que compila todas estas informações, sejam de impostos, de áreas mais jurídicas, da área de trabalho, da área de arrendamento. Todos estes temas ligados à habitação, obviamente, hoje em dia são muito procurados. Mais uma vez, a nossa recomendação: ajuste esta informação que a Magda trouxe hoje à realidade do seu agregado. Há que adaptar, nem todas as recomendações servem para toda a gente, nem tudo faz sentido na realidade depois da vida de cada um. É a informação que nós lhe damos até a si, que ajudamos a que possa adaptar à sua realidade, mas também estamos disponíveis para responder a perguntas mais particulares, para casos mais específicos, mais difíceis. É tudo por hoje, esperamos por si no próximo episódio. Este, como habitualmente, contou com a produção do Cláudio Nogueira. Eu sou Ana Santos Gomes e espero por si no próximo episódio do Pode Poupar. Até à próxima.